Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 8, e depois faremos menção também do verso de número 10 do mesmo livro. Todos acharam? Diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Versículo 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, o texto bíblico que ora acabamos de ler, o texto escrito por um dos homens mais sábios da Bíblia, a saber, Salomão. Salomão foi um homem que foi agraciado por Deus para ter sobre a sua vida o dom de sabedoria, de tal maneira que nós podemos entender que antes dele, depois dele, não houve outro. É claro que nós não podemos colocar Jesus nessa lista, porque Jesus, ele é a própria sabedoria, a própria vida, a própria palavra. E foi ele mesmo quem designou e deu sabedoria para Salomão. Salomão, no período da sua existência, ele escreveu 3 livros durante a sua vida. Um no início da sua trajetória, um no meio da sua trajetória e um no final da sua trajetória. Esses livros levam o nome de Provérbios, Cantares e Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi o último livro que Salomão escreveu no término da sua vida. É por isso que nesse livro, Salomão chega a dizer que tudo é vaidade. E a expressão de Salomão, quando ele escreve dizendo que tudo é vaidade, ele está dizendo que tudo passa e que tudo tem um tempo determinado e que tudo é passageiro. É neste livro, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, que Salomão vai escrever dizendo que abaixo do sol há um tempo determinado para todo propósito. E quando Salomão expressa essa palavra, ele está dizendo que todos nós que permeamos na terra fomos designados pelo Senhor para cumprir um propósito determinado por ele, de acordo a um tempo que ele mesmo determinou. E é bem verdade que quando lemos esta palavra, não nos atemos muito com sabedoria, com dedicação e com relevância para entender que muitas pessoas, diante do contexto que nós estamos vivendo, não têm sabido usar esse tempo com sabedoria para frutificar, para crescer e para trazer resultados no reino do Senhor. Mas nós podemos entender que diante desse tempo que Deus determinou sobre a vida destas pessoas, elas vivem como se não fosse se encontrar com o Senhor, e elas vivem como se não houvesse amanhã. Mas a verdade é que quando lemos a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que a vida do homem é como a neblina que logo aparece, bem logo desaparece, dando a entender que o nosso tempo na terra é um tempo muito rápido, é um tempo passageiro, e quando menos você esperar, se passou o seu tempo na terra. E Deus, diante disso tudo, ele decidiu nos presentear com o tempo que ele mesmo determinou, chamado de presente. E esse tempo que ele determinou para nós foi um presente que ele nos deu para frutificar, para crescer e para trazer resultado para o reino de Deus. A Bíblia diz que tudo, exatamente tudo que nós fizermos na face da terra, devemos fazer isso para a glória do Senhor. E a expressão quando a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer deve ser feito para a glória do Senhor, ela está nos direcionando e nos instruindo que Deus nos deu um tempo, que Deus nos deu uma oportunidade, e que diante desta oportunidade, tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor. Quando lemos a Bíblia, nós vamos entender no verso de número 8, que a Bíblia nos diz que diante deste tempo, existe aqui 2 direções que Salomão escreve para que nós possamos usar esse tempo com sabedoria. E quando Salomão dita o verso de número 8, ele fala exatamente de tempo, mas ele não fala apenas de tempo passado,
passado, ele não fala apenas de tempo presente, mas ele fala também de tempo futuro, porque a expressão de Salomão, no capítulo de número 9, é fazer um contexto entre os ímpios e o justo, e colocar todos dentro do mesmo balaio, para dizer que o tempo que Deus determinou para o ímpio, ele também determinou para o justo, e que assim também, como as coisas sobrevêm para o ímpio, também vem para o justo. Vou te dar um exemplo muito simples. Agora está chovendo, e a chuva que você está ouvindo cair, ela está caindo sobre a casa do ímpio, mas ela também está caindo sobre a casa do justo. E por que isso acontece? Porque todos nós estamos vivendo debaixo deste contexto, vivendo no mesmo mundo, e o que vai trazer a diferença não é nesta vida presente que nós vivemos, mas é a vida que acontecerá quando nós fecharmos os nossos olhos e viveremos a eternidade, quer seja no céu, quer seja no inferno. Por isso, quando Salomão está escrevendo o seu último livro, ele está falando sobre tempo, e dentro desse contexto de tempo, entendendo que o tempo é passageiro e que nós não podemos perder tempo, Salomão, no verso de número 8, ele dá duas direções, dizendo: em todo o tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Salomão está dizendo que diante desse tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos viver de modo desapercebido, nós não podemos viver sem prudência, vivendo como se nunca fôssemos nos encontrar com o Senhor. Salomão escreve dizendo: em todo o tempo as tuas vestes, as tuas vestimentas devem permanecer brancas. Escute isso, preste atenção aqui, quando Salomão diz que em todo tempo as nossas vestimentas devem permanecer brancas, Salomão está dizendo que diante desse tempo que nós estamos vivendo, nós devemos viver em santidade, em obediência, vivendo na presença do Senhor. Para aqueles que servem a Deus, eles não podem viver nesse tempo como se não fosse se encontrar com o Senhor, mas devem viver esse tempo entendendo que esse tempo é para a glória do Senhor, e que eu devo aproveitar, usufruir desse tempo glorificando a Deus na forma como eu ando, na forma como eu visto, nos acordos que eu faço, naquilo que eu falo. Tudo deve ser para a glória de Deus. Repare que Salomão não está dizendo que estas vestimentas devem estar brancas no futuro. Repare que Salomão também não está dizendo que essas vestimentas devem estar brancas no passado. Ele está dizendo: em todo o tempo as tuas vestimentas devem permanecer brancas. No passado, se você obedecia, deve obedecer hoje também, e no futuro também, porque o tempo passa, as épocas passam, mas a palavra de Deus, a qual nós devemos obedecer, permanece a mesma. Pecado continua sendo pecado, e santidade continua sendo santidade. Salomão está dizendo que em todo tempo as minhas vestimentas devem permanecer brancas. E por que Salomão expressa dizendo que todo tempo as minhas vestimentas ou as minhas vestes devem estar brancas? Porque Salomão entende que nós nunca saberemos quando será o último suspiro que nós iremos dar nessa terra. Vou repetir: você veio para o culto hoje, mas ninguém aqui dos que estão presentes ou nos ouvindo pela internet sabe se consegue chegar em casa. Você até aqui respirou, falou, andou, se comportou, mas você não pode falar nada concernente aos segundos que virão da sua história. Por isso, quando se
trata de santidade, quando se trata de obediência, quando se trata de santificação, não pode ser algo pensado para o futuro, deve ser algo programado, determinado para o presente, porque em todo tempo eu devo estar esperando se encontrar com aquele que virá e não tardará. Vou repetir, em todo tempo eu devo estar preparado para que quando a trombeta soar, ou se ela não soar, ele me chamar, as minhas vestimentas estejam preparadas, estejam brancas, estejam purificadas pelo sangue do Cordeiro. Repare que Salomão está dizendo que nós devemos viver, mas de maneira sábia, de maneira consciente, de maneira na obediência, esperando se encontrar com aquele que virá. Então ele diz: em todo tempo esteja as tuas vestimentas brancas. Agora escute o que eu vou te dizer. Todos nós aqui enfrentaremos dias de tribulações, todos nós aqui enfrentaremos dias turbulentos, e o que vai fazer a diferença é a forma com que eu andei na presença do Senhor. O que vai fazer a diferença no dia que o mal vier tentar te parar, tentar te destruir, tentar te neutralizar, é a forma como você está diante de Deus que vai definir se o mal vai embora ou se ele permanece. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 38, que quando a enfermidade ela veio sobre a casa de Ezequias, a Bíblia diz que a enfermidade ela veio para a morte, e Deus ordena que o profeta Isaías vá até o rei Ezequias e diz para ele: Ezequias, coloque a tua casa em ordem. Por quê? Porque o teu tempo está acabando, o teu tempo está se findando. A enfermidade que veio sobre ti é para a morte. Porém algo acontece, porque Ezequias entende que ele aproveitou o tempo que Deus determinou para ele para viver em obediência na presença do Senhor. E eu acho lindo, porque Ezequias tem uma convicção. A Bíblia diz que quando o profeta sai, Ezequias coloca a sua cara na parede e diz para o Senhor: Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença, lembra-te que eu andei na tua presença. A expressão de Ezequias é: Senhor, eu não desperdicei o tempo, eu não joguei o tempo fora. Lembra-te que eu tenho depósitos diante do Senhor, lembra-te que eu tenho depósito diante nos céus. E a Bíblia diz que quando Ezequias ora, o profeta Isaías é ordenado por Deus para voltar, e Deus acrescenta tempo aonde o tempo havia terminado, porque quem tem credibilidade com Deus move o tempo através da comunhão e intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que certo dia o exército de Israel lutava contra o exército inimigo, e o dia estava se findando, o sol estava se recolhendo, e de repente a lua já estava prestes a aparecer. Mas havia um homem com intimidade, havia um homem com comunhão, havia um homem de oração, e o seu nome era Josué. E está escrito na Bíblia Sagrada que quando Josué observa e vê que o dia vai se findar e que a noite estava sobrevindo, ele decidiu orar, porque ele tinha credibilidade com Deus. A Bíblia diz que ele vai falar com o Senhor, e quando ele fala com o Senhor, ele tem autoridade para falar com a natureza. Então ele olha e diz: sol para, lua para, e a Bíblia diz que ali parou o sol e parou a lua através de Josué. O tempo estava acabando, o dia estava se findando, mas alguém com autoridade de Deus, com comunhão com Deus, falou com Deus. E está comprovado na história que houve um dia que a terra parou, houve um dia que a terra parou por causa da oração de Josué.
Deus está mandando eu profetizar algo para alguém aqui. Se você tem credibilidade com Deus, pode orar, porque Deus move o tempo, move a natureza, move o curso da história através da sua oração. Uma oração de credibilidade é aquela que é sustentada em uma vida de vigilância. Uma oração respondida por Deus está pautada na vida de alguém que vive em vigilância. Quando alguém que tem credibilidade com Deus ora, meu irmão, o inferno fica apavorado. Quando alguém que tem credibilidade com Deus, que anda com as suas vestes limpas, que anda na presença do Senhor, ora, Deus responde do céu. A Bíblia também nos diz, no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, um dia sobre uma família veio a morte, e a morte levou o homem daquela casa. Porém a Bíblia diz que a mulher daquele homem decidiu falar com o profeta que estava na atualidade, e a Bíblia diz que quando a morte leva aquele homem tinha algumas dívidas pendentes. O credor decidiu levar os seus filhos para trabalhar como escravo. De repente a situação fica difícil e aquela mulher começa a ficar preocupada. Perdeu o seu marido, estava prestes a perder o seu filho. De repente ela lembra que ela tinha credibilidade com Deus. Vou repetir, ela lembra que ela tinha credibilidade com Deus, e quando o problema bate na porta dela, a Bíblia diz que ela procura o profeta Eliseu, e quando ela chega perto do profeta Eliseu, a expressão dela é de convicção, a expressão dela é de certeza, porque ela olha para o profeta Eliseu e diz: Eliseu, tu sabes que o meu marido servia ao Senhor, tu sabes que o meu marido trabalhava para o Senhor, tu sabes que o meu marido estava pronto a obedecer e servir ao Senhor. Aquela mulher estava dizendo: Eliseu, o problema bateu na minha porta, a morte bateu na minha porta, a dificuldade bateu na minha porta, mas a minha família tem credibilidade com Deus, a minha família tem credibilidade com Deus. O meu marido servia ao Senhor. E quando Eliseu ouve aquela mulher falar, ele não tem outra opção a dizer para a mulher: mulher, o que tu tens em tua casa? Ela diz: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Eliseu disse: é tudo que Deus precisa para operar o milagre, porque quem tem credibilidade com o céu, uma botija de azeite vira um estoque de azeite. 5 pães e 2 peixinhos multiplica e alimenta a multidão. Muitas pessoas vivem esse tempo e não busca viver esse tempo para ter credibilidade com Deus, viver na presença de Deus. E quando o dia mal bate na porta, a primeira coisa que faz é ficar apavorado. Diz que vai deixar a igreja, diz que não vai mais servir a Deus. Não, vivam a vida com Deus, que quando a dificuldade bater na tua porta, é Deus que vai abrir a porta e vai mostrar que Ele está na sua vida. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios no capítulo 10, ele vai dizer para os crentes de Éfeso que o dia mau virá sobre a vida de todo cristão. Vou repetir: o dia mau, se ele não bateu na sua porta, um dia ele vai bater. Se ele não se encontrou contigo ainda, ele vai se encontrar. E o meu conselho para você nessa noite é: viva na presença de Deus, mantenha as suas vestes brancas, para que quando o dia mal bater na sua porta, ele se encontre com o Senhor. E quando Paulo escreve o capítulo de número 6 e verso 10 da carta aos Efésios, ele diz para os crentes de Éfeso: meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz para os crentes de Éfeso:
e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por que, Paulo? Porque o dia mau virá, e quando ele virá, você precisa estar pronto, você precisa estar preparado, você precisa estar revestido, você precisa estar fortalecido por Deus. Houve uma mulher de oração, que um dia apareceu um caroço na sua mama e ela foi no médico. O seu esposo o acompanhou, e quando chegou no médico, o médico consultou aquela mulher, pediu para ela sair da sala e chamou o esposo dela. Quando o esposo dela entrou na sala, o médico olhou para ele e disse assim: você tem alguns dias para fazer para sua esposa o que você nunca fez. Compre presente, leve para jantar fora, faça com que ela viva esses últimos dias como a mulher mais feliz do mundo. O homem olhou para o médico e disse: por quê? Ele disse: porque ela só tem alguns dias de vida, ela está com câncer terminal, e você precisa fazer com que esses dias sejam os dias mais felizes da vida dela. O homem saiu de dentro daquele quarto, daquela sala, se encontra com a mulher que estava esperando lá de fora. A mulher olhou para ele, ele ficou sério, entrou no carro pensativo e chegou em casa. Quando chegou em casa, a mulher olhou para o homem e disse assim: o que o médico te falou? Ele disse: nada. Ela disse: eu te conheço, não me engane, tem algo estranho com você, o que o médico te falou? E aquele homem olhou e disse assim: o médico falou que você tem apenas alguns dias de vida. Ela olhou para o homem e disse: você acreditou nisso? Olhou para ele e disse: sai de perto de mim. E ele disse: você vai para onde? Ela disse: eu vou para o meu quarto. Entrou dentro do quarto. O médico disse que o tempo dela estava se acabando, mas ela tinha credibilidade com aquele que é dono do tempo. Ela tinha credibilidade com aquele que manda no tempo. Ela entrou dentro do quarto, abriu a janela do seu quarto, olhou para as estrelas que apareciam e ela gritou e disse: Deus, o médico disse que eu tenho apenas alguns dias de vida, mas não é Ele que manda na minha vida. Senhor, o que é o câncer para o Senhor? A minha vida está nas tuas mãos. Quando ela disse o que é o câncer para o Senhor, uma luz muito forte brilhou no quarto. Ela caiu arrebatada em espírito, e quando ela se levanta, o câncer não estava mais lá, porque o dono do tempo interviu na história. Sabe por que você não vai parar? Porque o dono do tempo é o dono da sua vida. Sabe por que a sua casa não vai parar? Porque aquele que te escolheu e te chamou muda o tempo, muda a rota, muda a situação, porque Ele é o teu Deus. Sua credibilidade diante de Deus, de uma vida em obediência, pode mudar o curso da sua história. Não se esqueça que esse mesmo Deus, antes de mandar o dilúvio sobre a terra, Ele falou com Noé, que a Bíblia diz: Noé andava com Deus. O dilúvio veio, mas Noé foi salvo junto com a sua família. Não se esqueça que quando ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra, primeiro ele visita o patriarca Abraão, fala com Abraão e tira Ló de dentro da cidade para depois destruir. Fique tranquilo, se você estiver na presença de Deus, mantendo as tuas vestimentas brancas, obedecendo a palavra dele, tendo intimidade com ele, ele entrará na sua situação. Só que Salomão, ele está falando de vestimentas brancas para a estabilidade. Quem vive na presença de Deus é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quem vive na presença de Deus, o médico dá uma sentença, mas ele sabe que o médico dos médicos é quem tem o controle na vida dele. Salomão fala de estabilidade, só que Salomão também vai falar sobre o óleo, e ele disse: mantenha as tuas vestimentas brancas em todo o tempo. Mas Salomão também diz: e não deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. O óleo tinha algumas funções específicas, entre elas a função de curar, a função de perfumar e a função de ungir.
Essas três funções que tinha no óleo fazia com que ele se tornasse algo ímpar na vida de um judeu. Então Salomão está falando de uma estabilidade de santidade na presença de Deus, para quando o dia mau vier, você está pronto. Mas Salomão está falando também de óleo, que pode fazer a diferença de um comportamento de alguém que conhece a Deus. E ele fala do óleo como no sentido de cura, de perfume, de unção. E você deve entender isso, que o óleo deve permanecer 24 horas na nossa cabeça. Nós somos chamados para perfumar, nós somos chamados para curar, e nós somos chamados para fazer a diferença em todos os lugares que nós entrarmos. E não é apenas em um momento, não é apenas em um tempo, é em todo tempo. Diga comigo, em todo tempo. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Em todo tempo. Não se esqueça disso, em todo tempo você é o perfume exalando de Cristo, aonde você entra. Em todo tempo você deve levar palavras de cura e não de doença. Você deve falar palavras de vida e não de morte, lembrando que você foi ungido e separado por Deus. Em Atos dos Apóstolos capítulo 3, um paralítico era colocado todos os dias à porta do templo, pedir esmola. E muitas pessoas passavam por ali na hora nona, porque os judeus oram 3 vezes por dia, e a hora ali era nona, às 3 da tarde. O templo já devia estar ali, uma multidão de pessoas passaram por aquele paralítico, não exalaram o perfume de Cristo, não expressaram o óleo que estava sobre eles. Mas de repente Pedro e João vêm subindo para o templo. E a Bíblia diz que quando ele está subindo para o templo, o paralítico olha para eles, fitando os olhos, esperando deles alguma coisa. E quando eles vão entrando no templo, Pedro e João, olha, diz: nós não temos ouro e nem prata, no plural. Eles falam no plural, nós não temos ouro e nem prata, mas de repente o singular entra, porque Pedro diz: porém, nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro, o que você tem? Eu tenho o perfume de Cristo, eu tenho a unção de Cristo, eu tenho a presença de Cristo, eu tenho óleo sobre a minha cabeça. Não tenho ouro, mas tenho óleo. Não tenho prata, mas tenho óleo. Não tenho carro do ano, mas tenho óleo. Não tenho uma mansão, mas tenho óleo. E o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico andou. Meu irmão, você pode não ter uma conta bancária gorda, mas tenha óleo sobre a sua cabeça. Você pode não ter uma casa linda, uma mansão, mas tenha óleo sobre a tua cabeça. Você pode não ter as melhores coisas dessa terra, mas tenha óleo sobre a tua cabeça. O óleo ainda faz a diferença, a unção ainda faz a diferença. Nesse contexto que nós estamos vivendo, Deus precisa de pessoas que tenham unção, que tenham óleo. Pessoas vivem nessa atualidade, correndo o seu tempo em busca de coisas perecíveis, buscando riquezas, buscando coisas dessa terra, e Deus lá do céu dizendo: busca as coisas aqui de cima, porque aquele que é nascido de novo não busca as coisas da terra, aquele que é nascido de novo busca as coisas do céu. Eu sinto saudade quando alguém orava e jejuava 10 dias para receber um dom espiritual, para receber o batismo no Espírito Santo, para ser um pregador da palavra de Deus, para louvar com unção na terra. Só que nós estamos vivendo, escute isso, um contexto em que aqueles que foram chamados para ter as suas vestimentas brancas sobre a sua cabeça, vivendo como se nunca fosse se encontrar com Deus, buscando coisas perecíveis, coisas passageiras. Quem escreveu isso aqui foi Salomão, um dos homens mais ricos da história, que teve as maiores riquezas que você possa imaginar, que teve os melhores cavalos e carruagens, os melhores palácios, o que você pensar de coisas perecíveis, Salomão desfrutou.
Só que ele fala para mim e para você que tudo isso é vaidade, que tudo isso é passageiro. Se a trombeta soar agora, o teu carro vai ficar. Se a trombeta soar agora, a tua casa vai ficar. Se a trombeta soar agora, até esse terno vai ficar. Mas a pergunta é: o que vai subir de ti? Se tem veste branca, você sobe. Se tem óleo na cabeça, você sobe. Busque as coisas de cima. O que vai fazer a diferença nesses dias é o que você tem guardado. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, Paulo está falando para Timóteo que está vivendo um período difícil de perseguição na igreja. E o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Paulo dá algumas direções para Timóteo. Primeiro, Timóteo, desperte o dom de Deus que existe em você. Segundo, Timóteo, ande digno da vocação que você foi chamado. Aí no versículo 14, versículo 15 de 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 14, Paulo diz assim: tu, porém, meu filho, permanece naquilo que você aprendeu e que fosses inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Não se esqueça daquilo que você aprendeu lá atrás. E Paulo diz assim, você sabe de quem você aprendeu. Se você ler os versículos anteriores, Paulo diz assim: ei, você tem seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência. Timóteo, você adquiriu tudo isso, você foi instruído, você foi ensinado, você foi doutrinado. Porém, Timóteo, diante desse contexto, permaneça firme, independente o contexto que você esteja vivendo. As coisas mudam, Deus continua o mesmo, sua palavra continua a mesma. Deus é imutável, sua palavra é imutável, o céu é imutável, tudo muda, nós permanecemos na palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem, destrói os bons costumes. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: nós continuamos sendo crentes, nós continuamos amando viver em oração, nós continuamos nos afastando do pecado para ir para um céu que nos espera. Nós não podemos mudar o nosso comportamento para pior, devemos permanecer naquilo que os nossos pais nos ensinaram, que os nossos pastores nos instruíram, naquilo que eles lutaram para que nós tivéssemos. Nós precisamos ser novas criaturas. Paulo escreveu a carta aos Coríntios dizendo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez, já se fez pelo sacrifício de Cristo. Nós não precisamos fazer inovações para trazer a presença de Deus. Existe um caminho, existe uma direção que está escrito na palavra de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, me buscar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei, 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 sararei a sua terra. O caminho continua sendo oração e Bíblia. Timóteo, permaneça, ou seja, não mude concernente ao contexto. Ele nunca mudou, é nós que mudamos, mas ele me trouxe aqui para te dizer: permanece, não muda, permanece, continua, permanece, me servindo, seguindo aquilo que fostes inteirados. E você sabe muito bem de quem você aprendeu. É o que você retém, é o que você guarda, é o depósito que você tem, que vai fazer a diferença quando o dia mau chegar na sua vida.